Olá pessoas, tudo bem? Meu nome é Abner e hoje eu vou passar 3 dicas de livros sobre criatividade, mas por um viés de alguém que não gosta assim tanto de ler. Eu tenho uma dificuldade de ler, coisas que você tem que ler todos os capítulos seguidamente para a história ter algum contexto. Então, na verdade, essas dicas que eu vou dar hoje são livros que você não precisa fazer isso. Você pode ler um pedaço, que você já vai ter alguma noção interessante, depois ler um outro depois, enfim. Eles não são tão lineares. Isso até me lembra uma história de que quando eu era criança, acho que eu estava na quinta série, se não me engano, tinha uma excursão para a rádio, mas só os alunos que iriam para essa rádio, nesse meu colégio, seriam as pessoas que mais lessem durante um determinado mês. Então teve quase que um concurso assim dos alunos que mais iam ler, né, durante aquele período, e daí os que mais fossem iam para lá. E tudo bem. Só qual que é o problema? Eu queria muito ir para a rádio, porque eu sempre tive curiosidade de saber como funcionava, e eu já tinha essa história de não gostar tanto assim de ler. Então, beleza, tinha um mês lá que a professora levava vários livros e você ia anotando quantos você lia. Então, o que eu fiz? Sempre tive uma memória muito boa. Então, eu conseguia ler alguns pedaços dos livros e já decorar para poder até provar que eu tinha lido eles, né? Então, na verdade, eu acabei não lendo tantos livros quanto eu marquei, mas consegui mostrar que eu sabia do que eles falavam e daí consegui chegar nos 3 lá que iam para a rádio. No final das contas, foi até uma coisa legal que a gente foi para a rádio, tinha que contar esses livros que a gente leu e ainda a gente teve que encenar um outro livro na hora lá. Então, como eu já tinha uma experiência de ator até na época, acabou dando certo. Foi até melhor do que até outras pessoas por conta disso. Então, fica essa história aí, na verdade, uma coisa que aconteceu relacionada à leitura. Mas, enfim, sobre os livros, a primeira dica que eu posso dar é sobre uma biografia dos Rolling Stones, né? Mas, na verdade, ela trata de toda a história deles, se não me engano, acho que 40 anos da carreira deles. Já não seria tanto, mas, enfim, 40 anos. Mas de que o foco, na verdade, dessa ideia da criatividade que eu indico para vocês lerem é principalmente o começo. Porque ele retrata muito aquele período dos anos 60, então quando os Beatles já estavam estourados, e muitas bandas tentavam ser iguais aos Beatles para conseguir ter esse mesmo alcance. Um dos produtores, ele justamente fez o contrário dessas outras bandas. Todo mundo tentava ser igual aos Beatles, né? Então tinha um cabelo certinho, usavam mais ou menos as mesmas roupas, tentava ter uma postura interessante com as câmeras, nas entrevistas, enfim. Claro que no show daí as coisas mudavam um pouco, mas eles tinham muito esse viés de bom moço, muitas vezes, principalmente no começo. O que esse cara fez foi o contrário, já que todas as outras bandas estavam tentando fazer a mesma coisa. Ele vendia muito uma imagem de que eles eram sujos, que o cabelo não era o correto, que eles eram porcos, enfim. Tinham várias características que ele até quase que plantava neles, no Mick Jagger, no Keith Richards, para tentar vender essa imagem. Deu muito certo, porque o que ele entendeu do público? Eles queriam uma coisa tão interessante quanto os Beatles, mas que não fosse exatamente igual. Que é mais ou menos o que acontece sempre, né? A gente sempre quer uma coisa nova, tão interessante quanto uma outra, que seja do mesmo nicho, mas que não seja necessariamente a mesma coisa. Então, esse cara se aproveitou disso, essa história, né, do que aconteceu com as bandas e tal. Então, fica essa parte de leitura desse livro para conseguir absorver essas dicas que ele dá, que são bem interessantes, assim, como ele observava as coisas. O segundo livro, acho que esse já é um pouco até mais batido, provavelmente até você já tenha lido ou visto em outra lista, que é uma das biografias do Steve Jobs. Esse é aquele com a capa branca e tal. Mas não necessariamente o livro inteiro, claro que é interessante, enfim. Mas sobre criatividade, especificamente, são os períodos antes da apresentação e do lançamento dos produtos, principalmente do iPhone e do iPod. Então ali a gente consegue pescar algumas coisas que a gente tenta usar até hoje, né? Então que é as coisas centradas no usuário, a diferenciação de por que a pessoa vai querer ter aquele produto, mesmo ele sendo muito diferente dos outros e até de coisas que as pessoas até não conhecem, né? Então ali realmente eram inovações de produtos que existiam. Então é bem legal conseguir analisar as coisas que ele tentava formatar durante as campanhas de lançamento para você conseguir ter ideias legais. Eu lembro que eu utilizei muito esse livro, quase como consulta mesmo desses períodos, em alguns dos meus primeiros empregos, em que chegava algum job e ele não tinha muita informação em si, mas tinha um lançamento de alguma coisa que era inovadora, né? Era diferente pelo menos do que o público que a gente ia vender conhecia. Então eu utilizava ali, quase que meio que tentava fazer um macete. Ali tem muito dessa história do menos é mais, algumas palavras-chave para você utilizar depois, enfim. Então é um livro legal de consulta que acho que vai te ajudar bastante. E por fim, esse é um livro maior que esses outros que eu citei, mas esse é o mais capitular de todos, que é os 50 maiores erros da humanidade. Então esse livro, a estrutura dele também é bem legal, porque ele conta um fato histórico, né, que digamos que seja um erro em si, né? E daí ele aborda vários aspectos dentro dele. Por exemplo, ele não aborda o Holocausto inteiro.
Ele aborda a derrocada de Hitler. Então, aquele período final contra a Rússia, por que ele perdeu? Ou como ele perdeu? Então, tem algumas etapas dentro desse capítulo, né, sobre esse assunto. Então, tem desde da situação ímpar, né, explicando exatamente tudo o que aconteceu. Depois, eles tentam sempre trazer algum poema ou alguma outra coisa da história, ou de algum filósofo, ou enfim, até uma música, dependendo, mas que também tem esse retrato de alguma história parecida com o que aconteceu na própria história. E tenta trazer o que teria acontecido se esse erro não tivesse sido... se ele não tivesse acontecido. Isso é muito legal porque é exatamente a linha criativa, né? Que é você analisar um problema, que é você buscar uma referência de alguma coisa que já rolou, ou coisas que estão acontecendo, e depois você ter hipóteses. Aí já tem basicamente toda a chave para você ter boas ideias, né? Esse macetinho que tem nesse livro, essa sequência que eles criaram, é basicamente o que você pode fazer para conseguir melhorar os insights que você está tendo ultimamente. Essas são as dicas que eu tinha hoje. Eu espero que você possa contar suas dicas para mim, seja nessa mídia que você está assistindo, porque eu tenho certeza que você pode ter dicas muito mais legais do que essas que eu dei. Eu vou ficar bem feliz se você conseguir passar continuar essa conversa comigo. Obrigado, até mais.